E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você percebe o poder que está escrito aqui? Deus deixou nas entrelinhas da sua palavra instruções exatas de como usar a mente para criar, transformar e atrair tudo o que é bom, puro e próspero. Romanos 12:2 revela que os milagres que todos buscam não começa do lado de fora, começa dentro da mente. E aqui está um dos maiores segredos. O poder de mudar qualquer coisa está em renovar o pensamento, em limpar o velho e abrir espaço para o novo. A maioria das pessoas quer mudar de vida, mas continua com a mesma mente que criou os problemas que enfrentam. Querem prosperar, mas ainda pensam em escassez. Querem um novo futuro, mas não conseguem deixar o passado. A Bíblia não está falando de religião, está falando de mentalidade. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É um mandamento psicológico e espiritual. É como se dissesse: enquanto a sua mente for antiga, a sua vida será também. Você escolhe o que planta, dúvida ou fé, escassez ou abundância, medo ou coragem. E o solo da sua mente é fértil. Tudo o que você semeia cresce. Você está pronto para mudar? Porque o primeiro passo é entender. O mundo que você vive hoje é o reflexo exato do mundo que existe dentro da sua mente. E Deus te deu a capacidade de moldar esse mundo. Basta aprender a usar o poder que Ele mesmo colocou em você. Agora, imagine o que aconteceria se você começasse a pensar de forma diferente. Se você alimentasse a sua mente com fé, foco e propósito, o que exatamente você seria capaz de atrair? Tudo o que você vive hoje começou como um pensamento. Antes de existir no mundo, existiu na sua mente. Por isso, o segundo versículo que revela o poder mental escondido nas Escrituras é um dos mais diretos de toda a Bíblia. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Você entendeu o que isso significa? A Bíblia está dizendo que você se torna aquilo que pensa. Se a sua mente acredita que você é limitado, você vai agir como alguém limitado. Se a sua mente acredita que você é fraco, suas decisões serão fracas. Mas se dentro de você existe a certeza de que foi criado à imagem de Deus, com poder, sabedoria e propósito, então tudo ao seu redor começa a mudar para se alinhar com essa crença. A sua mente é como um espelho invisível entre o mundo espiritual e o físico. Tudo o que você reflete dentro dela, mais cedo ou mais tarde, aparece do lado de fora. É por isso que a fé começa na mente, porque pensar é o primeiro ato da criação. Quando Deus criou o mundo, Ele primeiro concebeu e depois falou. A palavra só teve poder porque nasceu de uma ideia divina. Da mesma forma, toda palavra que você diz, toda ação que toma, nasce de um pensamento que você alimentou. O que você pensa, você se torna. E aqui está o que quase ninguém entende. O inimigo não precisa te parar. Basta fazer você duvidar. Se ele roubar o foco da sua mente, ele já venceu. Porque o corpo vai na direção que a mente acredita. Por isso, o campo de batalha não é o mundo, é a mente. A vitória que você busca começa quando você escolhe o que vai permitir crescer dentro de você. A dúvida é uma semente. A fé também é. E o solo decide o futuro. Você não está preso às circunstâncias. Está preso aos pensamentos que alimenta sobre elas. Se mudar o pensamento, muda a realidade. E é exatamente isso que outro versículo poderoso revela, que a mente é o lugar onde a paz, o poder e a prosperidade nascem. Mas poucos percebem que o segredo está em mantê-la firme, mesmo quando tudo desaba. Preste atenção em mim agora, porque o próximo segredo é um dos mais poderosos que existem na Bíblia. Está em Isaías 26:3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa é a chave que poucos percebem. A paz não vem de fora, vem de dentro. A mente firme é a mente em equilíbrio, a mente que não se deixa dominar pelo medo, pela ansiedade ou pelas vozes do caos. É a mente que aprendeu a confiar. A palavra firme aqui vem da ideia de estabilidade, de raiz profunda. Deus está dizendo: se a sua mente estiver firmada na verdade, o mundo pode desabar, e ainda assim você permanecerá em paz. A maioria das pessoas tenta consertar a vida antes de consertar a mente. Querem mudar as circunstâncias sem mudar o centro da consciência. Mas a paz não é o resultado da ausência de problemas. É o resultado de uma mente treinada para confiar, mesmo quando tudo parece perdido. E é aqui que entra o poder do foco. A mente que aprende a permanecer focada em algo maior que o medo, vence. É por isso que pessoas com fé genuína parecem inabaláveis. Elas não têm menos problemas, têm uma mente disciplinada.
Sabem que enquanto a mente permanecer em Deus, ou no propósito divino, o caos não tem poder para dominá-las. A Bíblia não está apenas dizendo que Deus te dá paz, ela está dizendo que Ele te conserva em paz. E conservar é manter vivo, ou seja, quando a mente está conectada àquilo que é eterno, ela não se perde no que é momentâneo. O segredo aqui é simples e revolucionário. A mente que confia cria estabilidade. Quando você se alinha com esse princípio, a paz deixa de ser um desejo e passa a ser um estado. A tempestade pode rugir do lado de fora, mas dentro de você reina a calma de quem entendeu que o poder de criar paz começa no pensamento. E quando você vive nesse estado, o seu modo de enxergar o mundo muda. O que antes era obstáculo vira aprendizado. O que antes era medo vira movimento. Porque a mente firme não foge, ela transforma. E é por isso que o próximo versículo revela o segredo da força interior, aquele que transforma medo em poder, fraqueza em coragem e dúvida em clareza. Preste atenção em mim agora, porque o que eu vou te revelar é mais do que um versículo. É uma chave espiritual para destravar prosperidade em todas as áreas da sua vida. A maioria das pessoas lê a Bíblia apenas como um livro de fé, mas quem lê com atenção percebe, ela é também um manual de mentalidade. E talvez nenhum versículo mostre isso tão claramente quanto Josué 1:8, onde está escrito: não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Agora imagine comigo, Deus está prestes a colocar Josué à frente de uma terra prometida, um território de abundância. Mas antes de dar riqueza, Deus dá um comando mental: medita nele dia e noite. Deus não está dizendo trabalha mais, força mais ou acumula mais. Ele está dizendo pensa melhor, pensa de forma constante, pensa de forma espiritual. Porque prosperidade, antes de ser material, é mental. O segredo de atrair o que deseja está em manter a mente alinhada com o propósito certo. Você pode ter as ferramentas, o talento e a fé, mas se a mente estiver instável, o caminho também será. Deus está dizendo a Josué que a mente dele deve permanecer imersa em sabedoria, porque só uma mente disciplinada é capaz de atrair e sustentar a prosperidade. E esse é o erro de muitos. Querem abundância, mas têm uma mente distraída, agitada, confusa. Pensam em grandeza pela manhã e em escassez à noite. E o universo responde àquilo que é constante, não ao que é momentâneo. Por isso Deus diz: medita dia e noite. Isso é reprogramação espiritual. Quando você medita em algo com frequência, o pensamento deixa de ser ideia e se torna crença. E o que você acredita profundamente, inevitavelmente, se manifesta. A mente próspera é aquela que se recusa a ceder ao medo da falta. Ela foca na semente, não na ausência do fruto. E quanto mais você mantém o pensamento em abundância, mais ela começa a te reconhecer como um canal natural da prosperidade divina. Mas aqui vem a parte mais importante. A meditação bíblica não é apenas pensar, é viver o que se pensa, é fazer da palavra um hábito, uma ação, um modo de existir. Deus está dizendo: medita para ter cuidado de fazer. Ou seja, primeiro você alimenta a mente, depois você age com sabedoria. A verdadeira prosperidade não é correr atrás, é atrair pelo estado mental correto. E é por isso que você precisa entender: toda riqueza nasce primeiro em pensamento. Você está pronto para mudar o seu padrão mental e permitir que Deus te ensine a pensar como alguém próspero? Porque o próximo segredo que eu vou te mostrar revela o que deve ser protegido antes de qualquer riqueza: o coração, o centro da mente. Preste atenção em mim agora, porque o que eu vou te dizer pode mudar completamente a forma como você encara a vida. Existe uma verdade escondida nesse versículo que muitos leem, mas poucos compreendem de verdade. Está escrito em 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. O medo não vem de Deus. A dúvida não vem de Deus. A ansiedade não vem de Deus. Tudo isso é o reflexo de uma mente desconectada da sua origem. Deus te criou para governar, não para se encolher. Ele te deu domínio e não covardia. E quando Paulo escreve isso a Timóteo, ele está dizendo: lembre-se de quem te formou. Lembre-se do espírito que habita em você. Porque a verdade é essa: o medo é o que acontece quando você esquece quem você é. A fé é o que acontece quando você lembra. A mente inabalável nasce quando você entende que medo e fé não podem ocupar o mesmo espaço. Um expulsa o outro. O medo é a crença no pior. A fé é a crença no melhor.
E o que você acredita, cria. Por isso, o versículo não termina em não tenha medo. Ele vai além. Ele diz: Deus te deu poder, amor e mente sã. Poder para agir, amor para se equilibrar e uma mente saudável para escolher qual voz vai comandar seus pensamentos. A mente sã não é a que não sente medo, é a que o domina, é a que transforma o medo em movimento. A que entende que coragem não é a ausência de medo, é ação apesar dele. Quando Deus te criou, Ele soprou dentro de você um espírito que não se dobra diante do impossível. Mas com o tempo, você foi ouvindo as vozes do mundo, as vozes que dizem não dá, você não é capaz, é arriscado demais. E pouco a pouco, o medo foi tomando o espaço que era da fé. Mas agora é hora de tomar de volta o controle. Deus não te deu um espírito de medo. Então, de onde ele vem? Ele vem da dúvida, do hábito de pensar pequeno, da falta de confiança em quem te criou. E a mente inabalável nasce quando você decide substituir o medo por foco, a dúvida por decisão e a hesitação por ação. O medo paralisa, a fé movimenta, o medo limita, a fé expande. O medo te faz enxergar obstáculos, a fé te faz ver caminhos, e é por isso que uma mente de poder é uma mente que decide agir, mesmo tremendo.